Bom, eu estou aqui com o meu amigo Carioca, né, que vai prestar a sua homenagem. O Carioca, que é seguramente um dos maiores humoristas do país, um dos maiores artistas do país, é um dos caras que eu mais gosto, que eu realmente tenho como referência também, que devia ter realmente admiração pelo Paulo Gustavo. Oi, Carioca, que prazer rever o meu amigo, bem de saúde, espero que a família também toda bem, mas é um dia triste, principalmente para atores e humoristas do Brasil, não, Carioca? Boa tarde. Boa tarde, Datena, boa tarde, pessoal do Brasil Urgente. Eu só vou pedir para cortar o áudio porque está realimentando aí, eu tenho medo de ficar aquele... Eu vou dar uma esticada aqui. Bom, é muito triste realmente, cara, é uma perda gigante pro humor brasileiro, né? Paulo Gustavo era um comediante, né? Um brilhante, um cara que conseguiu os números, né? A capacidade no cinema, no teatro, o cara na TV a cabo, um artista da magnitude dele defendendo a comédia, né? Então, pra gente é um motivo de muito orgulho. Desculpa, Datena, que eu não tô, o retorno tá dando o retorno, sabe? A volta. Se puderem depois cortar a volta do meu áudio, melhor. Tira um fone que eu acho que os caras não vão conseguir arrumar aqui. Deixa um lado só. Pronto, nós beleza. já estamos acostumados em rádio fazer isso, né? Acho que fica um pouco melhor. Pois não, Carioca. Então, Datena, é isso. Eu acho que é muito triste toda essa situação. O mundo está passando por isso, né? Porque às vezes a gente tem tratado muito a questão da forma regional, mas eu acho que é um problema mundial, né? Você vê aí países da Europa, a Índia, é uma pandemia, né, cara? É uma pandemia que a gente lembra de falar da gripe espanhola, da, sei lá, peste bubônica, e agora a gente está por essa diversidade que é o Covid-19 e levando pessoas, né? Eu perdi também um amigo essa semana, né? Perdi meu pai, cara. Perdi meu pai em janeiro, Datena. Só para você ter uma ideia. Perdi meu pai, cara. Eu não sabia disso. Entendeu? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu perdi meu pai, infelizmente. Olha, para mim é uma novidade, viu? Eu não sabia que o Carioca tinha perdido o pai. Eu acho que está com problema no sinal do Carioca. Já estava com problema na realimentação aí do... Você está me ouvindo, Carioca, ou não? Está me ouvindo? Eu acho que está com defeito. Liga por telefone, que é mais fácil ligar por telefone que por Skype. Daqui a pouco tem a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Luciano Huck, falando dele, mas liga porque eu quero acabar a entrevista com o Carioca daqui a pouquinho. Atenção, helicóptero indo para o ABC, o corpo de uma mulher foi encontrado no motel. É isso, André Aguiar? É isso mesmo, Datena, o corpo de uma mulher. A informação inicial é que 4 pessoas entraram neste quarto e aí, minutos depois, 3 deles foram embora e aí a polícia foi chamada e encontrou essa mulher morta, a princípio com perfurações à bala, Datena. Olha, enquanto isso, você vai ligando de todo o Brasil. Atenção, ligue de todo o Brasil. Pô, aumento de gasolina, aumento de óleo diesel, aumento de conta de luz, aumento de água. É só no nosso, meu. Mas é só no nosso. Cadê o povão reclamando aí? Me ajuda aí, ô. Boa noite. Aqui é Délia, da cidade de Piquete. Datena, o que a gente faz com tudo isso que está acontecendo, Datena? É gás, é arroz, é óleo, é feijão, é água, é luz. E aí? O que nós vamos fazer sem aumento? Ajuda nós! Oi, Datena, aqui é a Rita, de Campo Limpo Paulista. É só no nosso. Sou diarista, tô sem diárias para fazer e pedindo a graça a Deus, porque aqui onde eu moro, em Campo Limpo Paulista, tudo caro, tudo caro. Leite, você pegou uma promoção de R$ 2,59, você tem que gastar R$300. É só no nosso. Vai, já. Datena, só no negócio não vira não, mano. Pô, só de água tá vindo 500 pau pra mim, não tem condição de pagar, pô. Pior que você tá sabendo, você tenta falar com alguém, você liga pro 0800, ninguém fala. No e-mail, ninguém tem e-mail. Você acha um aplicativo, também ninguém fala. Não sei o que eu vou fazer, Datena. Só no nosso, Datena, pô, meu. O cara não tem condição de pagar a conta de água, luz, não tem comida, não tem condição de pagar IPVA, não tem condição de nada. A palavra aumento devia ser banida do
do dicionário brasileiro durante a pandemia, porque o que tem de gente morrendo de fome, metade do país está passando dificuldade, sem emprego, sem comida, sem rumo, sem absolutamente nada, sem dignidade. E esses caras aumentando luz, aumentando água, beberam água de cachoeira e botaram o dedo na tomada para aumentar a energia elétrica. Não tem cabimento. O Paulo Guedes, ele governa aí para... O Bolsonaro para de prestar atenção nesse Paulo Guedes. Dependendo do Paulo Guedes, ele dá R$1 de auxílio emergencial. No começo, ele queria dar 200. Por que vocês interromperam o auxílio emergencial de R$600? Devia ter continuado o auxílio emergencial de R$600 e pronto, acabou. Interromperam para voltar com 250. O cara, 2 botijão de gás, dá o auxílio do Paulo Guedes. Vai esquentar o quê, mané? Paulo Guedes, como eu já disse aqui, ele gasta isso... do almoço, a parte dele, porque dos outros eu não sei. E não sei se tu acha que pagamos também. Bom, eu vou terminar a entrevista com o Carioca por telefone, mas, Carioca, você falou uma coisa fundamental, né? A doença, quando você vê de longe, é uma coisa. Quando ela entra na sua casa e atinge gente da sua família, é pior do que atingir você, né? E é uma coisa terrível. E o Paulo Gustavo, um menino de 42 anos, eu não sabia que você tinha perdido o pai na Covid, não sabia. Que idade ele tinha, Carioca? Meu pai estava com 78. Jovem ainda, anos. Ainda tinha lenha para queimar. Eu não fiquei sabendo, né? Não me informaram, e ele também não quis se medicar, não tomou medicamento nenhum, a idade, a pessoa fica teimosa também, e enfim, perdi meu coroa, mas está tudo certo, a vida que segue, não tem muito o que fazer. É uma doença ainda muito desconhecida, né? A ciência do mundo inteiro aí luta, né, para entender o que está acontecendo. Eu conheci 2 pessoas que foram vacinadas recentemente, pegaram a doença. Então, tipo assim, a gente não tem muita explicação, né, do que realmente acontece. O lance é evitar aglomeração, usar máscara, é o que temos é isso, é procurar se proteger ao máximo, se alimentar bem, procurar buscar exercícios, sabe? É o que eu venho buscando, usar uma máscara que proteja bastante. Então, e torcer, e rezar para Deus. Você vê, o Paulo Gustavo, ele morria de medo de pegar a doença porque ele tinha um problema respiratório, acho que de bronquite, né? E sabia do risco que ele estava correndo. Então, é muito duro, né? É muito difícil. Tem muitas famílias perdendo pessoas no mundo inteiro. Então, é uma tristeza, é uma novidade para a nossa geração, que nunca passou por isso, né, por uma pandemia, né? Então, acho que é uma coisa que vai nos ensinar muito e deixar-nos mais crentes a Deus e pedir, né, para que as pessoas, que isso diminua de alguma forma. Eu acho que com a vacinação isso vai ajudar. E vamos seguir em frente, torcendo, rezando, pedindo a Deus, se cuidando. Por exemplo, você é um cara também que eu sei que passou por vários problemas de saúde, mas tem que trabalhar, tá aí, correndo o seu risco também, para ganhar o seu pão. Todo mundo, né? Nos transportes públicos. Temos que, de alguma forma, lutar. E lutar contra isso é trabalhar e rezar, pedir para Deus, se proteger o máximo que puder, e rezar para que não aconteça nada com a gente, né? Infelizmente, na minha família, eu perdi meu pai e dei sorte da minha mãe sobreviver, meu irmão sobreviveu, e não temos muito o que fazer a não ser se cuidar ao máximo e rezar para que as pessoas que sofram de comorbidades, né, que parece que são as mais evidentes, as pessoas com mais idade, as pessoas com problemas respiratórios, diabetes, e é o que se sabe até agora, né, sobre essa doença tão nefasta, né, que abala o mundo nesse momento, e a perda desse cara aí, esse gigante do humor. Não o conhecia pessoalmente, não tinha relação alguma, mas sim admiração, respeito profissional, um cara que tão grande para o humor brasileiro, tão expressivo, né, que arrebanhava multidões nos teatros, no cinema. Então, eu acho que tem que falar da pessoa sim, tem que prestar toda a homenagem à pessoa sim. Ele era meu conterrâneo também de Niterói, então o pessoal de Niterói está muito sentido também. E vem aqui, Datena, se for possível, desejar, dar um abraço na família,
A gente sabe o momento de dor, é uma dor horrível, perder alguém que a gente ama, é mais um cara jovem, eu tenho 45, ele 42, praticamente da mesma geração aí, de vivências aí, de repente a gente até se trombava lá em Niterói, nem se conhecia, né, na época de moleque, mas a gente lamenta muito, né, um cara casado, com filho, a mãe, as irmãs, o marido, a gente presta todas as condolências e lamentar e desejar paz e suportar essa dor, porque com certeza essa dor, cada dia que passa, ela vai diminuindo e vai virando saudade, né? Olha, Carioca, os meus pêsames, né? Você perdeu o seu pai, é uma dor terrível. Pêsames a milhares de brasileiros, já choramos aí quase que uma Ribeirão Preto de gente morta, mais de 400 mil pessoas, a perspectiva de que a gente chegue a 600 mil, mas um dia esse negócio tem que passar. Enquanto não passar, tome a vacina que estiver disponível para você, não escolha a vacina e tenha distanciamento social, álcool em gel, lave as mãos e use máscara, porque são 14 milhões dentro do transporte coletivo, é uma coisa bárbara. E são pessoas que não estão brincando no transporte coletivo, vão porque precisam arrumar dinheiro para comprar comida, vão porque precisam salvar você, trabalhando em hospital, sobrevivência, e né? coisas que tais, e vão para movimentar a sociedade, que os serviços essenciais não param de funcionar, senão as cidades paravam e a crise seria ainda pior. Tchau, Carioca, um forte abraço, foi um prazer falar com você. Beijo grande, meu irmão. Um abraço da Tena, um abraço aos amigos da Band, um beijo. Tchau, Carioca.